Jesus tomou a chave que me fez cativo, e esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho na vida real. O maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta, no meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos na vida real. O maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão. Bom dia, pessoal. Pega o cafezinho. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho na vida real. O maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta, no meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos na vida real. O maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou Bom dia, pessoal. Pega o cafezinho. Às vezes agora você vai estar se trocando, tomando o seu café para ir trabalhar. Não tem problema. Vai ouvindo, não precisa ficar me olhando. Então só deixa ali o celular, vai ouvindo a mensagem, porque mais uma semana está se iniciando. E a gente sabe que a gente precisa de uma palavra, né, para poder enfrentar essa semana. Então que a palavra dessa manhã possa te ajudar a enfrentar essa semana. Então, vai tomando o seu cafezinho, vai se trocando, não tem problema. Eu sei que tá todo mundo agora, começou a segunda, aquela correria, mas não tem problema, tá bom? Eu vou falando aqui e você vai ouvindo, você vai prestando atenção, e que essa palavra possa tocar ao seu coração, tá bom? Deixa eu só deixar uma musiquinha aqui de fundo. Se a música estiver alta, às vezes atrapalhando a minha voz, vocês escrevem aqui que eu abaixo ela mais, tá? É só ir me falando que a gente vai se entendendo aqui. Então hoje eu proponho a gente estudar, ler um pouquinho sobre Daniel 1. Eu gosto muito do livro de Daniel. Daniel é um dos personagens da Bíblia assim que mais me inspira, que mais me encanta, por ver a fidelidade de Daniel, do coração de Daniel a Deus. Como ele era um homem fiel a Deus, que não se corrompeu, mesmo vivendo na Babilônia, mesmo ficando diante de tantas tentações, Daniel foi firme, Daniel foi fiel. Então,
Lá em Daniel 1 começa assim. Eu não vou ler todos os versículos, mas aí eu proponho que você leia depois o capítulo de Daniel 1 inteiro, tá? Porque senão eu vou perder muito tempo aqui. Mas ele começa assim, em Daniel 1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, a estes. Levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como nobre, jovens, sem nenhum defeito de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Nós iniciamos o livro de Daniel aqui com um fato histórico. Nós sabemos em que todo período, desde que o mundo é mundo, sempre uma potência, um reinado, ele se torna uma grande potência. Obrigada. Então, assim, toda época sempre existe um país, um povo que se torna bem mais forte. Nós sabemos hoje em dia a potência que é os Estados Unidos, a China. Então, nós sabemos que sempre vai haver um país sob domínio. E nessa época de Daniel, estava havendo uma disputa política. Então, o Egito e a Síria estavam disputando quem seria a grande potência. Mas, de repente, veio a Babilônia e tomou, e dominou, e se levantou como a grande potência da época. Então, nós vemos aqui uma mudança da potência econômica da época. A Babilônia, que ninguém dava nada, de repente se tornou a grande potência. E o que acontece? Quando a Babilônia, ela invadiu Jerusalém, ela invadiu Judá. Então, ela destruiu, ela levou os utensílios da casa de Deus, e também entre eles o rei Nabucodonosor ordenou que se levassem alguns jovens. Então aqui diz assim: Nabucodonosor era estadista e estrategista. Ao mesmo tempo em que seus exércitos eram devastadores, queimando casas, cidades, demolindo palácios e templos, ao mesmo tempo em que assassinavam, saqueavam e carregavam manadas para a Babilônia, também cria uma universidade para formar jovens cativos que pudessem amar a Babilônia e se tornar divulgadores de sua cultura. O método de Nabucodonosor era deportar a nobreza de cada nação conquistada, integrá-la no serviço da Babilônia. Eles mesmos governariam sobre os demais súditos conquistados. Assim, aqueles que se rebelassem teriam de fazê-lo contra o seu próprio povo, talvez contra os seus próprios filhos. Então aqui estava uma estratégia da Babilônia. Ela pegou os jovens nobres da época, que tinham conhecimento, e levou para ser treinados, estudados dentro da Babilônia, porque aqueles jovens seriam colocados ao cabo de 3 anos, aqueles que se dedicassem, que passassem no teste, eles seriam os governadores de toda a extensão que a Babilônia havia conquistado. Então, como a Babilônia era grande potência, ela treinaria esses próprios jovens que ela havia conquistado para que eles governassem. Por quê? Aquele povo que foi dominado, com certeza eles teriam mais obediência àquele que era do seu próprio povo. Então era uma estratégia de Nabucodonosor. Só que aqui, lá em Daniel 1, a gente pode, assim, é uma situação de guerra. Então a Babilônia destruiu Jerusalém, matou o rei, saqueou, devastou tudo. E aí a gente pensa, poxa, era o povo de Deus, era o povo que Deus escolheu. Como que a Babilônia vai e destrói tudo? Mas aqui lá no versículo 2, Daniel ele começa falando assim, olha, o Senhor lhe entregou nas mãos o rei Jeoaquim. O que nós vemos aqui
é que não existe, a própria palavra de Deus fala, não existe autoridade que não tenha sido colocada por Deus. O próprio Deus entregou Jerusalém, entregou Judá nas mãos da Babilônia. E por que isso? Se nós formos vermos o cenário também da relação daquele povo com Deus na época, o povo de Judá estava se rebelando contra Deus. E Deus já havia enviado o profeta Isaías, o profeta Jeremias, para que eles alertassem o povo e voltassem a andar nos caminhos corretos. Então, se a gente for ler lá em Jeremias 7, depois vocês leiam Jeremias 7. Jeremias 7 traz um alerta que Deus deu àquele povo de Judá, para que eles se convertessem do mau caminho deles. Então, Deus falava, mandou o profeta falar para o povo, olha, parem de andar errado, voltem a andar nos meus caminhos, porque eu farei vocês habitar na terra que eu prometi aos seus pais. Então tem uma parte aqui, deixa eu só abaixar aqui, em que Deus, ele alerta aquele povo da maldade deles e fala, olha, se vocês continuarem assim, vocês serão destruídos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e comei carne. Porque eu nunca falei a vossos pais no dia em que os tireis da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isso lhe ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os, mas não me deram ouvido. Nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior que os seus pais. Então, aqui lá em Jeremias, Deus já havia alertado o povo de Judá que eles estavam andando errado, que eles estavam fazendo o que era mal diante dos olhos do Senhor. E Deus falou, olha, vocês têm feito sacrifícios, holocaustos para me agradar? Não, eu não pedi para que seus pais fizessem sacrifícios e holocaustos. Eu pedi para que vocês andassem no meu caminho, que vocês ouvissem a minha voz. E aqui Deus fala assim, não adianta. E aqui o povo construiu templo, utensílios na casa de Deus para agradar a Deus, mas Deus falou assim, olha, vocês não me adoram, o templo não pode salvar vocês. Tanto que quando a Babilônia conquistou Judá, ela destruiu o templo do Senhor, ela levou os utensílios. O templo não pode salvar ninguém. A religião fria não salva ninguém. Deus falou aqui para eles, olha, não adianta vocês fazerem sacrifícios, não adianta vocês construírem os templos, holocaustos, não é isso que eu pedi. Eu pedi obediência. E muitas vezes, nós mesmos, muitas vezes nós vemos pessoas com religiões que não abrem o seu coração verdadeiramente à palavra do Senhor, à obediência. Então elas acham que porque elas constroem um altar, elas acham que porque elas fazem sacrifício, faz o jejum, não. Deus pediu obediência e Deus alertou aquele povo, me obedece, me obedece, me obedece, e o povo não obedeceu. Então Daniel começou aqui falando, olha, o próprio Deus entregou Judá na mão de Nabucodonosor. Sabe o que a gente vê aqui? Que toda autoridade é colocada por Deus. E em Daniel 2:1, Daniel também fez uma grande declaração. Daniel disse assim, olha, é Deus, é Ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria ao sábio e entendimento aos inteligentes. Então o próprio Daniel, que na época ele era cativo na Babilônia, ele mesmo entendeu, olha, a Babilônia não conquistou a gente porque ela é mais forte, mas foi por causa do nosso pecado. Então a gente vê aqui, a lição que a gente tira é, o cálice da ira de Deus um dia transbordará. A paciência de Deus tem limites. O mesmo Deus que adverte, aconselha, exorta, chama, clama, insta, é o mesmo que usa a sua vara para a sua ira e para disciplinar. Quem não ouve sua suave voz terá de ouvir o rugido do leão.
A outra lição é que o pecado não compensa. Aqueles que vivem na prática do pecado um dia serão apanhados. Ninguém pode escapar. Louco é quem zomba do pecado. E o amor de Deus é visto até mesmo na sua disciplina. Então aqui a gente vê o primeiro ponto, então, é a conquista que a Babilônia fez sobre Judá, sobre Jerusalém, que na verdade ela conquistou não porque ela era forte, mas porque o próprio Deus entregou Judá nas mãos da Babilônia, porque aquele povo estava andando contra o caminho, contra a palavra do Senhor, e eles já haviam sido alertados. E aqui o que eu queria transmitir para você é, primeiro, toda autoridade é dada por Deus. Às vezes, no seu trabalho, às vezes em algum lugar que você vai, existe alguém que você fala, poxa, aquela pessoa, ela é tão ruim, ela é tão contra os princípios bíblicos, ela não é justa e ela tá no poder. Mas lembre-se hoje, toda autoridade é constituída por Deus. Mas Deus também é um Deus justo. E a ira de Deus, um dia o cálice da ira de Deus transborda. Então, quando o povo faz aquilo que é ruim, às vezes parece que nada vai acontecer. Poxa, aquela pessoa faz tantas coisas erradas. Às vezes eu e você tem feito algumas coisas que desagradam a Deus. E eu não falo só de desagradar a Deus, porque Ele é um Deus que quer que a gente faça tudo como Ele quer. Não, é porque Ele sabe aquilo que vai ser bom para nós. Então, às vezes você tem feito algo, você tem um vício, você tem ou não tem feito algo que deveria fazer, que às vezes Deus alerta, Deus manda olha, por que você não faz isso? Olha, deixa de fazer aquilo que é pro seu próprio bem. Ah, mas nada acontece. Nada tá acontecendo. Mas esse tempo em que nada tá acontecendo é o tempo da graça. É o tempo que Deus tá dando para você se arrepender. Mas um dia o cálice da ira de Deus vai transbordar. E quando esse dia chegar, Deus entrega o seu povo nas mãos da Babilônia. E a Babilônia vai ser a vara de correção para aquele povo, para que eles possam colher os frutos da desobediência. Então lembre-se disso. Às vezes tem algo na sua vida, algo na minha vida que precisa ser mudado. E porque o tempo vai passando, você acha que nada vai acontecer? Não. E aqui a gente viu que muitos anos foram se passando em que Deus ia alertando o seu povo, olha, vocês estão andando errado. Olha, enviou Jeremias, enviou Isaías. E os reis, eles endureceram o seu coração e eles não ouviam. E na verdade ele mandava prender os profetas e matar. Então assim, um dia Deus entregou Judá nas mãos da Babilônia. Nós vemos aqui que Deus ele usa o nosso inimigo muitas vezes como vara de correção, porque Deus nos ama. Então, esse era o primeiro ponto que eu queria destacar aqui, que é Deus quem estabelece toda a autoridade. E um dia o cálice da ira de Deus transborda. Então não espere esse dia chegar. Se arrependa hoje. Peça para o Espírito Santo te ajudar hoje a mudar aquilo que você precisa mudar. Se você não sabe, comece a falar com Deus. Porque um dia o juízo chega. Um dia a correção chega. Assim como a Babilônia dominou Jerusalém, dominou Judá, destruiu todo o seu povoado, destruiu aquela terra. Um dia pode vir a destruição. Então, esse tempo que nós temos é um tempo de graça e arrependimento. O segundo ponto que eu vou querer destacar aqui, deixa eu só descer. Na verdade, já é o terceiro ponto. Foi a decisão de Daniel. Então, ser jovem, Daniel era um adolescente na época em que o seu país foi invadido. E Daniel foi um daqueles jovens que foi levado cativo para a Babilônia, onde lá ele passaria numa universidade, e no final dessa universidade ele passaria num teste, e aqueles que passassem no teste seriam constituídos governadores de algumas províncias em que a Babilônia havia conquistado. E Daniel então é levado. Daniel ele sai da sua terra. Ele viu sua família ser morta. Daniel viu o templo de Deus ser saqueado. Daniel presenciou tudo. Provavelmente Daniel estava num período de luto. E ele ainda era um jovem. Mas lá em Daniel 1, no versículo 8, diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão na parte do chefe dos eunucos. Então nós vemos aqui que Daniel, ele não estava num período fácil.
Ele estava vivendo uma situação de guerra. Eu e você, a gente não sabe o que é uma situação de guerra, mas Daniel estava vivendo num período de guerra. Ele havia perdido sua família, ele estava levando... Ele não foi numa viagem, numa colônia de férias, cursar uma universidade, não. Ele era cativo, ele não tinha mais liberdade, ele não poderia escolher mais nem o que ele ia comer. Porque o rei determinou, se você for ler ele depois, Daniel, você vai ver que o próprio rei determinou toda a comida que eles deveriam comer. Só que Daniel, ele decidiu no coração dele que ele não queria se contaminar. Ele queria permanecer fiel ao Deus dele, mesmo que o próprio povo dele não era mais fiel a Deus. Daniel, ele conhecia Deus. Daniel decidiu que ele permaneceria fiel, que ele não se contaminaria. Então ele pediu ao chefe dos eunucos que ele não comesse daquele manjar do rei, que eles se alimentassem de legumes e água. E Deus deu graça a Daniel diante do chefe dos eunucos, porque para o chefe dos eunucos também era um risco. Quando o rei dava uma ordem, se o chefe dos eunucos descumprisse, ou se ele questionasse a ordem do rei, ele mesmo seria morto. Mas Deus deu graça a Daniel, porque Deus viu no coração de Daniel um jovem que não queria se contaminar. E aí, o chefe dos eunucos autorizou que ele não se alimentasse da comida do rei. E aí o que acontece? Lá no versículo 17 fala que Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem o chefe dos eunucos, os trouxe na presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei, em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que os reis lhe perguntasse, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Então, quando Daniel chegou na Babilônia, o rei mudou a alimentação deles, mas Daniel decidiu não se contaminar. Daniel também teve o seu nome mudado. Por quê? O rei, ele queria mudar a identidade daquele jovem. Hoje em dia a gente vê que os jovens, eles não sabem nem a própria identidade, né? E aqui, o nome Daniel, ele significa Deus é o meu juiz. Mas o nome de Daniel foi alterado. Mas agora que eu não tô achando, mas ele mudou o nome de Daniel para que Daniel tivesse a sua identidade alterada para a Babilônia. Mas Daniel não se contaminou. Daniel permaneceu fiel a Deus. Daniel não era um jovem influenciável, mas ele era um influenciador. Aqui diz, Daniel foi maior que a própria Babilônia. Quando no final fala que Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro, o que aconteceu? Isso já é lá no final do livro de Daniel. A Babilônia um dia ela dominou por muitos anos, mas um dia a Babilônia também caiu. E aí se levantou o reinado Medo-Persa, que dominou a Babilônia. Mas Daniel, ele continuou na presença do rei. Então a Babilônia caiu, Judá caiu, mas Daniel não caiu. Daniel era um homem sábio. Aqui fala que Daniel, ele decidiu não se contaminar, mas ele teve muita sabedoria. Quer ver? Deixa eu só achar aqui. Olha, Daniel, ele foi sábio em sua decisão. Ele teve tato para lidar com as dificuldades. No versículo 8 nos informa que ele resolveu e pediu. Ele foi firme e gentil. Ele foi firme e perseverante. Ele não disse, eu não como carne. Mas embora seja a ordem do rei, azar do rei. Se tivesse feito isso, certamente seria um jovem morto. E se morresse, não seria por fidelidade, mas por tolice. Daniel era sábio, discreto, gentil e sensível, mas também firme. Daniel foi coerente em todas as suas decisões, porque ele disse não nas provas mais simples, pôde dizer não nas provas mais difíceis. Mais tarde, enfrentou a cova dos leões com a mesma firmeza. Não transija. Não venda a sua consciência. Seja como Daniel e seus amigos. Nosso mundo está mudando todo dia. As pessoas dizem para você que nada, isso não é errado. Hoje em dia todo mundo faz isso. Mas cuidado.
um dia a ira de Deus se transborda. Então, a gente precisa se destacar por cabeça e não por cauda. Daniel, ele tinha sabedoria. Daniel simplesmente não se recusou e se rebelou contra o rei, mas Daniel, ele foi sábio dentro da Babilônia. Daniel fez a diferença dentro da Babilônia, ele foi influenciador e não influenciável, porque ele decidiu. Você tem um grande poder de decidir. Às vezes no ambiente em que você vive, as pessoas fazem coisas erradas. Saem do serviço e vão pro happy hour e enchem o coco, né? Ou passa o final de semana na balada, ou sei lá o que. Ou você passa com vícios, às vezes não consegue fazer o que precisa ser feito. Cuidado. Daniel aqui, ele é um exemplo de domínio próprio. Às vezes muitas pessoas também, em nome de Deus, elas não têm sabedoria, elas são tolas. Então elas querem impor, eu não faço isso porque meu Deus não deixa. Mas Daniel, ele tinha sabedoria. A gente vê na palavra do Senhor que o tolo, ele perece. Mas o sábio, os dias dele são prolongados. Seja sábio, peça a Deus sabedoria. A palavra do Senhor fala que peça sabedoria porque Deus a todos dá. Não basta inteligência. A gente conhece às vezes tantas pessoas que são tão inteligência em conhecimento, tem tanto conhecimento, mas elas não são sábias. Elas falam de um jeito que não tem sabedoria. E aí elas deixam de conquistar coisas que poderiam conquistar. Daniel, ele conseguiu vencer a própria Babilônia que caiu, mas ele permaneceu em pé, porque Daniel era sábio. Ele era firme, ele era educado, ele não transigia com o erro, mas ele era fiel. Muitas pessoas falam, Senhor, me livra da cova dos leões, tá? Mas Daniel era fiel, ele não se contaminava, ele orava 3 vezes ao dia. E você? Como que você quer ser livre da cova dos leões se você faz o que é errado, se você se deixa influenciar, se você nem ora? Aí a gente ora, Deus, livra-me da cova dos leões, tá? Mas você tem uma vida fiel como Daniel tinha? Então a gente às vezes é incoerente, nós precisamos rever a nossa conduta. Muitas pessoas começam bem e terminam mal. Daniel, ele começou bem e terminou muito bem. Hoje, muitos começam bem e terminam mal. São crentes consagrados até enfrentarem a primeira prova, mas depois negociam seus valores. Vendem a consciência e se perdem as paixões. Muitos nessa corrida ao sucesso deixam sua devoção a Jesus, deixam a igreja e se contaminam com o mundo. A Babilônia passou e um novo império surgiu. Mas Daniel continuou servindo a Deus com integridade. Reis subiram ao trono e desceram do trono, mas Daniel continuou como um homem incontaminado. Então aqui a gente vê em Daniel, nesse primeiro capítulo de Daniel, a gente vê tanta coisa. Primeiro, que é Deus quem estabelece reis e é Deus que destitui os reis. E muitas vezes o mal, ele vai reinar porque ele vai ser uma vara de correção de Deus na vida daqueles que o desobedeceram. Porque Deus havia alertado Judá que eles iriam sofrer, que Deus ia deixar que eles sofressem. E até que um dia a Babilônia se ergueu e Deus entregou na mão da Babilônia. Então não foi por acaso. Aqui o povo de Judá foi destruído não porque a Babilônia era forte, mas porque o próprio pecado deles os distanciou de Deus. Segundo, Daniel, que decidiu não se contaminar. Então ele era um jovem sábio. Deus às vezes vai colocar a gente em um lugar. Daniel viveu a vida dele toda na Babilônia. Cativo, ele não tinha liberdade, mas ele conseguiu se manter íntegro, porque o coração dele era puro, porque ele foi firme na decisão dele. Ele podia ter se revoltado contra o próprio Deus. Por quê? Que vida é essa? Estou preso, sou cativo. Mas não, ele se destacou. Ele alcançou grandes posições na Babilônia, num reino que não era dele, num país que não era o dele, em regras, numa cultura que não era dele, diante de pessoas que adoravam outros deuses. Mas Daniel continuou fiel. E Daniel foi mais firme que a própria Babilônia, porque um dia a Babilônia caiu. Mas Daniel permaneceu de pé e firme, íntegro e incontaminado. Aonde você está? Às vezes essa semana você vai lá no seu trabalho é um ambiente tão difícil, tão hostil, e você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Meu patrão é injusto, essa pessoa que é o meu chefe é injusto, mas foi Deus que deu a autoridade. Será que você pode ser como Daniel? Será uma pessoa sábia, que não se contamina, que não se influencia, mas é influenciador, e fazer a diferença lá nessa Babilônia onde você está morando, está trabalhando, onde você convive?
com sabedoria é sem impor, sem brigar, porque Daniel ele era sábio. Ele conquistou a graça diante do chefe dos eunucos porque ele sabia conversar. Muitos de nós não sabemos conversar. A gente quer impor, a gente quer falar do... É porque Deus não se agrada disso e a gente fere as pessoas. Mas Daniel, ele era sábio. Ele era fiel, ele era firme, mas ele não se contaminava. Ele tinha sabedoria nas suas palavras. Peça para Deus essa semana sabedoria. Porque a palavra fala que busque a sabedoria. Peça a Deus que a todos dá. Não adianta você conhecer muitas coisas se você não tiver sabedoria. Então não importa onde você estiver. Se é no seu trabalho, se é na sua casa, em que ambiente você está. Às vezes você se sente vivendo numa Babilônia. Onde as culturas não são a sua, onde as pessoas fazem aquilo que é mal. Mas lembre-se, você também não pode se voltar contra. Daniel, ele não se rebelou contra o rei, contra as autoridades que estavam sobre ele, mas ele teve sabedoria e ele também se levantou como uma autoridade na Babilônia. Não seja um rebelde. A palavra do Senhor condena aquele que se rebela contra as autoridades, porque é Deus que dá autoridade até para aquele que está ímpio lá. Porque foi Deus que deu autoridade para a Babilônia governar. E Deus, numa hora, tirou essa autoridade. Então, se ele está na autoridade, você pode fazer a diferença aonde você estiver. Você pode ter sabedoria. Você pode influenciar as pessoas. Você pode se manter íntegro onde você estiver. Porque isso é uma decisão do seu coração. E Daniel, ele foi abençoado por Deus. Porque aqui fala que Deus deu muita sabedoria a Daniel. Deus deu muito conhecimento, inteligência. E aqui ainda fala que sobre Daniel, Deus deu ainda visões e sonhos. Então, às vezes você está num lugar que não te agrada. Com certeza a Babilônia não agradava a Daniel. Mas Daniel cumpriu o propósito dele. Daniel foi fiel a Deus. E Daniel, lá em Daniel 2, ele faz uma declaração que o seu próprio povo não fez. Porque o seu próprio pereceu por falta de obediência a Deus. E Daniel declara: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove os reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então aqui Daniel, mesmo preso cativo, ele reconheceu que era Deus que estabelecia reis e os fazia cair. Não importa, talvez uma autoridade que está sobre você hoje, ela não é justa. Mas saiba que Deus permitiu isso. Mas um dia também ela pode cair. A maldade ela não dura para sempre. Um dia a Babilônia caiu. Então os reis se levantam e os reis caem. E a ira de Deus um dia ela chega. Porque ele alerta, ele corrige, e ele enviou os seus profetas. E às vezes ele envia pessoas para nos alertar da nossa maldade, do nosso erro. Mas muitas vezes, ao invés de a gente rasgar o nosso coração, a gente quer rasgar as palavras que as pessoas usaram. Então aqui o povo de Judá, quando os profetas alertavam eles que eles estavam andando em maus caminhos, ao invés deles ouvirem a voz dos profetas, eles matavam os profetas. Então, peça para Deus essa semana te dar sabedoria, para que você seja um jovem, uma pessoa incontaminada onde você está, que você decida não se contaminar e que você tenha sabedoria para ser alguém que influencia, alguém que faça diferença, mesmo que ao ímpio que está reinando onde você está. Você também pode fazer a diferença. Não murmure, não reclame, seja a luz aonde Deus te colocou. Essa era a palavra que eu queria deixar para hoje. Eu tento ser bem concisa, mas eu ainda estou aprendendo. Mas existem coisas que não tem como a gente deixar de falar. Então essa era a palavra para hoje. Que vocês possam ter uma semana abençoada. E fiquem firmes na palavra do Senhor e tomem Daniel como um exemplo, tá bom? Que Deus abençoe vocês e uma ótima semana a todos. Bom dia!